Partindo para o universo, para a gente tentar falar um pouquinho sobre o universo particular dos grandes clubes aqui no futebol brasileiro, principalmente aqueles que passam por mais dúvidas com relação ao público no geral, pelas dificuldades financeiras propriamente. E eu queria começar esse papo falando do Atlético Mineiro, que teve uma entrevista recente de um dos donos do Atlético, falando que está engasgado, que tomou algumas decisões que foram tomadas, mas meio deixando ali, parece que ele está meio arrependido. O faturamento do Atlético, por mais que eles tenham investido, nunca conseguiu fazer frente ao que eles criaram de dívidas. As dívidas só estão aumentando, dívidas bancárias muito altas, uma situação praticamente irreversível, e já se fala sobre a possibilidade de buscar investidor. Os caras estariam tentando buscar um investidor para vender isso e ficar com, de repente, menos parte do que eles compraram. Uma bola de neve. E aí ele também falou que uma das alternativas é cortar totalmente custos. Quando você analisa no macro essa situação do Atlético Mineiro, o que você vê e o que você imagina do futuro para o Atlético, até nesse ponto de vista de chance de se encontrar um investidor com as características do Atlético hoje em termos de estrutura e receita, o lugar que ele está, enfim. Olha, o Atlético até é um dos clubes que eu tenho talvez mais propriedade para falar, porque eu estive falando com a diretoria semana passada, então eu estou bem atualizado em relação ao Atlético. O problema lá, eles dividem ele em 3 etapas de um jeito bem didático para entender, né? Primeiro, eles têm uma conta operacional que está negativa, ou seja, eles arrecadam menos do que eles gastam. Esse é o primeiro problema. Uhum. No ano passado, pela primeira vez em 5 anos, eles conseguiram ficar um pouquinho positivos. Só que esse pouquinho positivo tem que considerar que chegou em segundo lugar na Libertadores e segundo lugar na Copa do Brasil. Ou seja, são 2 premiações muito grandes que não são fáceis de repetir todo ano. Então, considerando que para esse ano não se deve chegar nessas etapas, eles têm metas esportivas que são diferentes. Puxando de cabeça aqui, semifinal de Sul-Americana e quartas de final de Copa do Brasil. Ou seja, eles têm que bater essas metas esportivas para cumprir as metas orçamentárias. Uhum. Se não bater, a conta já não fecha de novo. Então, assim, esse é o primeiro problema. O Atlético ele gasta mais do que ele arrecada. O segundo é que na conta de investimento em atleta, o Atlético sempre gastou mais do que ele arrecadou. Ou, para colocar em termos técnicos mais corretos, ele sempre investiu mais na compra de jogador do que ele conseguiu levantar com a venda de jogador. É um clube comprador. A gente sabe disso pelos últimos 5 anos, desde 2021. E o torcedor não via problema nisso em 2021, quando ganhou tudo. Montou um timaço. Só que quando passa a não ganhar mais, já começa a reclamar, né? Só que essa conta está muito negativa. Ao longo dos anos ela vinha muito negativa, ela continua negativa. Então, agora eles estão tentando equilibrar para que pelo menos, se investiu 100 para comprar jogador, tem que levantar 100. E se não for conseguir levantar 100, não pode investir 100. Eles estão tentando manter essa conta equilibrada, em números próximos. E o terceiro passo disso, que é o mais complicado de todos, é que mesmo com as 2 outras contas, mesmo que o Atlético consiga equilibrar, ele ainda tem uma dívida muito alta que gera um juro absurdo a se pagar todos os anos. Se eu não me engano, próximo de 200 milhões de reais. Por ano. Por ano. Nossa, que pariu. Isso sufoca muito. Porque a dívida do Atlético ela é muito grande e o pior é o perfil dela, porque é uma dívida muito bancária. É uma dívida que foi feita com instituições financeiras. E isso, inclusive, fecha a porta para a solução que muitos clubes acharam, que é da recuperação judicial. Se o Atlético entrar numa recuperação judicial, ele vai abrir falência, porque os credores eles não vão aceitar os termos de uma recuperação judicial, porque os credores eles são menos em quantidade e eles são muitos em quantidade de crédito que cada um tem. E, bom, e se abrisse falência, teria que recomeçar. Não é uma alternativa. Não é uma alternativa. Não é uma alternativa.
É por isso que eles não vão para recuperação judicial, porque não é uma alternativa. Entendi. Então, qual é a saída, no fim das contas? Ou os atuais donos colocam mais dinheiro, aportam mais dinheiro para fechar essa conta, que... Em vez de investir em jogador, fechar a torneira. Exato. Para pagar a dívida bancária. Você imagina, se a primeira conta ficar em 0-0, se a segunda conta ficar negativa em 20 milhões e a terceira conta ficar negativa em 200 milhões, vamos ser bem grosseiro aqui, a gente está dizendo que está faltando 220 milhões para fechar em 0-0, os atuais donos têm que ir lá e colocar 220 milhões. Todo ano. Ou quita a dívida bancária, velho. Mas a gente está falando de bilhão. Os caras não são bilionários? Bilionário até Cara, não pelo sou. mútil, né? Ninguém rasga dinheiro. Não, é pergunta de torcedor, Mas porque eu não sei. Esses essa é a caras são... questão. Imagino que o torcedor tenha essa dúvida também. Essa é a questão. Mas é muito dinheiro. É muito dinheiro, é uma dívida muito alta. Esse planejamento que você fez é o que a gente chama de equacionar a dívida. Eu estou indo passo a passo na mesma ordem que a diretoria do Atlético faz quando ela explica essa questão para as pessoas. Eles explicaram isso para mim, explicaram isso para outros jornalistas, e os números estão no balanço, isso bate com o que está descrito no balanço. Então, esse é o problema. O quanto essa gestão tem responsabilidade nesse aumento de dívida? Você consegue... Muito, muito. Assim, que o Atlético já era um time endividado antes da gestão dos 4 R's, né, que é principalmente da família Menin, já vinha muito endividado. Muito endividado. Sim. Só que, a partir de 2020, ainda que ainda não fosse uma SAF, o Atlético já vinha com uma gestão informalmente feita pela família Menin e pelos outros mecenas. Era o Sérgio Sete Câmara, depois era o Sérgio Coelho, e eram presidentes que não tinham mais o poder absoluto sobre o clube, porque eles tinham entregue ali a administração para essas pessoas auxiliarem com consultorias de primeiro nível, com profissionais, e a estratégia foi qualificar muito o time, ganhar competições, transformar numa SAF, vender o shopping, construir um estádio, contando que a receita do clube aumentaria a tal ponto que essas contas todas fechariam. Só que a receita não aumentou. Porque para tudo isso funcionar, a bola precisa entrar. A receita do clube deveria ser de 800 milhões de reais. E O não Atlético de quase 500. O Atlético não tem potencial para arrecadar 800 milhões? Ou eles calcularam errado o potencial? Ou eles tomaram atitudes que fizeram com que erradas que fizeram com que esse faturamento não eles subisse? se empolgaram com 21, cara. Parece. Eu não consigo dizer se o Atlético não tem potencial para arrecadar 800 milhões, porque pode ser que daqui a 3, 4, 5 anos bata essa receita. Mas o fato é que a receita aumentou, foi de um clube que faturava 200, 300 para 400, 500, aumentou, só que não aumentou o que eles esperavam. O tanto que era necessário para que essa conta fechasse. E foi feito com base em alavancagem, ou seja, em dívida. O time se qualificou baseado em dívida. O Atlético não foi um time que, como o Flamengo, primeiro pagou as suas dívidas, equacionou, para depois fazer um crescimento. Ele primeiro se endividou, contratou, qualificou, contando que ia conseguir melhorar e pagar suas dívidas. E não funcionou. Nossa, arriscadíssimo. Então hoje, as saídas são essas. Ou os atuais donos colocam dinheiro para fechar o buraco, ou eles têm que encontrar algum investidor que chegue para fazer parte desse capital. Então eles cedem uma parte deles para alguém e esse alguém vai chegar e vai colocar dinheiro. Mas dinheiro tem que vir de algum lugar. Mas aí esse investidor, qual que é o interesse dele de colocar dinheiro, analisando tudo isso, ouvindo a fala do Rodrigo Capello de que a expectativa era que gerasse uma receita que não gerou. Aí o cara fala, vou colocar dinheiro como? Se vocês fizeram tudo para esse clube arrecadar X e vocês não conseguiram. Porque ele pode ter a confiança de que faz parte de um processo. Entendi. Que é mais de longo prazo. Que começou em 2021, mas que vai acabar só em 2030. Que vai chegar numa fase posterior e que faça sentido. Pode ser que faça sentido. Até mesmo com essa questão de liga, que pode mudar completamente os direitos de transmissão no Brasil. Pode mudar de patamar. Claro, claro. E assim, mas essa situação do Galo especificamente, porque eu lembro que quando a gente conversou da última vez, essa coisa de SAF estava meio que começando, assim, a gente não sabia muito bem o que esperar. Eu lembro que a gente teve uma entrevista também com o Irlan Simões, que falava bastante sobre... 2020, Botafogo foi o primeiro, não?
Acho que foi 2020, O né? Botafogo foi o primeiro. Aí o Cruzeiro foi praticamente Veio na junto. sequência. Essa administração do Atlético, que você falou, pô, os caras têm muita culpa nesse endividamento, nessa situação que o clube está hoje. É, de repente, a prova que a SAF nem sempre é a solução, porque quando a gente olha para o universo do meu time, por exemplo, há um clamor, dado também o fato de que as últimas administrações do clube são trágicas em termos financeiros, em termos esportivos. Ah, não, é SAF, é SAF, é SAF, é SAF, é SAF, como se fosse A salvação. a Né? salvação. Cara, a SAF é um CNPJ. A SAF é só um CNPJ. O Palmeiras é uma associação civil sem fins lucrativos. Você vai dizer que o Palmeiras é mal administrado? O Flamengo é uma associação civil sem fins lucrativos. É mal administrado? No fim do dia, o que importa é a administração. São as pessoas, são os controles internos, é a divisão de poderes. É quanto que aquela entidade está, de certa forma, blindada aos malucos que aparecem. Mas o argumento de quem defende SAF, não, mas a SAF, o cara tá botando o dinheiro dele lá, então ele tende a ter mais responsabilidade do que esses dirigentes que vão embora a Caso cada... do Galo, ele acabou de botar então, dinheiro também. então, por isso que eu é tô... um exemplo educativo em relação a isso. Porque agora, pelo menos, uma diferença tem. Antes, se o Rubens Menin fosse presidente do Atlético, Associação Civil Sem Fins Lucrativos, ele iria terminar o mandato dele, pegar o chapéu e ir embora. Acabou. E a dívida ia ficar para o próximo. Pelo menos a gente sabe agora que a dívida é uma responsabilidade dele. A conta vai ter que fechar ou ele vai ter que pagar de algum jeito, teoricamente. Ou declarar falência e A acabar gente com o sabe também que no mundo corporativo, empresas vão à falência e muitos donos não são responsabilizados. Então a gente sabe que no mundo real, fora do futebol, também não é bem assim que funciona. Mas voltando à teoria e voltando ao futebol, a gente sabe pelo menos que não é como era antigamente, em que foi trocando de presidente e o Atlético foi passando a dívida para frente. Sim. Né? O Rubens vai ter que achar uma solução para essa dívida. Digamos que ele não encontre nenhum investidor e que ele não queira colocar o dinheiro dele para fechar essa conta. O que vai ter que fazer? Apertar o cinto. Aí é isso. Contratar menos jogador, pagar salários mais baixos, arriscar de ficar perto da zona de rebaixamento. É o famoso flamengar. Só que Sendo uma SAF. é o futebol, né? E o futebol envolve opinião pública, imprensa, imagem, pressão. E ele não é agora só o dono de uma construtora, de um banco... E ninguém nem queria digital, saber. e de uma rede de televisão. Sendo dono de um clube de futebol, a imagem dele está exposta em todo lugar. E ele viveu o bônus disso quando ele foi o vovô Menin, que contratava todo mundo e que trouxe títulos ao Atlético, né, que possibilitou que isso acontecesse, e agora ele é o vilão para muita gente. Então, é um caso muito educativo de como o futebol funciona. E que as pessoas, o que eu gostaria era que tudo isso, os outros torcedores ouvissem e falassem, puxa, então é assim que funciona? Mas as pessoas não aprendem, cara. Porque se você pegar o Cruzeiro agora, o Cruzeiro está no começo do processo. Mesma coisa que o Galo fez. Ele está no começo do processo.